Se a gente pensa, né, há uma discussão em relação a essa temática, né? Qual a evidência do batismo com o Espírito, né? E uma tradição vai dizer são os dons, outro não, o batismo com o Espírito é o falar em línguas de forma específica, não, o batismo... mas algo assim que está muito claro no texto, né? É que a evidência do batismo com o Espírito é nos tornarmos testemunhas. Então a evidência do batismo com o Espírito é um povo que tem uma experiência tão profunda com Cristo e viu, né, e ouviu de tal forma que pode testemunhar. Não é nem ensinar, né? Não é nem simplesmente pregar, não é nem simplesmente dar uma aula, é testemunhar, né? Eu conheço ele. Exato. Eu ouvi, eu toquei, eu ouvi, eu quero testemunhar sobre ele, né? Então é por isso que a gente é levado pelo Espírito para ele, né? Para mim é um foco extraordinário, né? Que é esse relacionamento com ele que me leva a um conteúdo para testemunhar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então eu entro nesse assunto para uma conversa onde termina numa oração de cura, por exemplo, ou que entra numa oportunidade de apresentar argumentos para que a pessoa o conheça, deixando assim o sal, né, do desejo de conhecê-lo mais. Então é um foco que nunca mais deve sair do cristão, né? Me marcou muito nesse sentido. Isso é maravilhoso, assim, porque uma crise, né, que a gente tem ao olhar hoje para, vamos chamar assim, para o púlpito, né, é que nós estamos dando ênfase e ensinando tantas coisas, né? Mas às vezes, quando a gente faz um retrocesso ali do púlpito de uma comunidade, faz tempo que não se fala sobre Jesus. E aí eu posso aprender a me comunicar no casamento, eu posso aprender a administrar minhas finanças segundo os princípios bíblicos, e tudo isso é importante, né? Mas tudo isso é secundário, né? Exatamente. Os fundamentos da vida de Cristo, eles possibilitam um alargar, um amadurecimento no homem, né? Que, no meu entender, não vai adiantar eu colocar os outros temas sem colocar esse fundamento. Ele é, assim, o centro. Ele é o modelo do homem perfeito, o filho que acertou, que foi derramado com esse propósito. Aí quando você vai para o começo, antes da fundação do mundo, na criação, e você vem por toda a história, o pai falando do filho, né? Os profetas falando do filho, o filho e o pai falando com os pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, essa construção de Deus é toda com ele. E assim, ele é o Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. Quando isso é claro, quando você começa a estudar o Evangelho, os apóstolos, as cartas pastorais, tudo apontando para ele como o segredo, o retorno dele como esse noivo, com quem a gente vai ser parecido. Ele dizendo para Maria, isso não te será tirado, quer dizer, a voz, a revelação dele dentro dela é a semelhança que nunca ninguém vai tirar dela. Então esse é o melhor lugar. Meu Deus. E assim, foi interessante que há 13 anos atrás, né, eu e a minha esposa, a Val, nós liderávamos os jovens, e a gente começou a orar, pedindo, Senhor, dá uma forma de falar para eles, né, do que significa ser discípulo e tal. E eu tava num culto, sim, e me veio, né, Jesus Copy, né, e eu tava com um papelzinho assim, sabe, rabiscando assim, e me veio isso, imitar Jesus, copiar Jesus, ser uma cópia de Jesus. Eu escrevi ali e tal. E aí depois passou um mês, a gente abriu lá um Twitter mas eu confesso que foi depois de algum tempo e alguns anos assim que o Senhor nos deu a compreensão do que ele estava querendo falar com a gente. E hoje ainda, essa manhã eu estava escrevendo um texto porque eu acredito que nós precisamos nos debruçar agora sobre essa revelação, essa verdade da encarnação. Porque a reforma, por exemplo, e os nossos irmãos reformados nos deram um presente muito grande, dessa compreensão do Jesus Deus, soberano,
dessa grandiosidade, desse Deus, né? Desse Jesus, Deus, e olhando para cada milagre, para tudo que ele fez, nesses autores falando pra gente, ele é Deus. Isso. Né? Mas como é importante a gente olhar e falar, ele é homem. É isso. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Perfeitamente Deus, 100% homem. Por quê? Porque aí a gente pode olhar e falar, eu tenho que ser como ele. Porque se eu fico somente no perfeitamente Deus, queira ou não queira, nos cria uma distância de falar, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que servi-lo. Sim. Mas aí, de repente, eu sou levado a, não, peraí, ele é homem. Isso. Ele é o modelo perfeito de como viver. E então, eu preciso agora olhar para ele e adorá-lo, mas olhar para ele e desejar. Senhor, me faz como o Senhor. Me faz como o Senhor. Então, porque é desafiador, né? Porque não é só me perdoa. É me ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Não é só me cura, né? O alvo da semelhança, né? E isso muda tudo, né? Muda. E como é que foi o retorno? Né? Porque você estava ali num contexto mais tradicional. Isso. Correto? Em Curitiba você tem esse encontro com o Espírito Santo, é marcado e começa... Como é que foi esse retorno e estar ali agora entre as galera mais tradicional? É isso. Então, na verdade, ainda não foi aquilo que a gente chamava na época do batismo com o Espírito Santo. Mas eu estava muito, muito quebrantado, desejoso demais do Espírito Santo. E aí, só quando eu retornei, depois de formado, para o Maranhão, e retornei para uma igreja histórica que estava sendo avivada, né? E essa igreja, mais ou menos no ano 91, 92, ela estava sem pastor e estava avivada. E ninguém queria ir para ela. Ela tinha passado por alguns problemas e foi orando num carnaval, eu e minha esposa, que Deus nos confirmou que deveríamos aceitar. Eu tinha mais 3 convites para outras regiões, mas Deus nos confirmou para ir para São Luís do Maranhão, a Igreja Presbiteriana Central lá. E lá foi que eu fui batizado com o Espírito Santo. De fato mesmo, né? Então é uma história incomum, né? Sim. Porque os presbíteros eram buscadores, eram os caras de oração, né? E queriam realmente o que Deus estava derramando. Era a época do dente de ouro, né? Sim. Era essa época de muita libertação, derramada a presença. Havia um movimento inicial de oração pelas cidades, né? Oração pela nação. Então foi nesse momento aí que eu tive essa experiência com o Espírito Santo. Aí mudou tudo, né? Aí mudou tudo para mim. Inclusive foi aí que eu tive essa experiência com definir, estudar sobre a pessoa de Jesus todos os anos. Eu não fazia isso. E eu tive um impacto com a revelação de Jesus. Como assim? Todos os anos? Eu estudo um aspecto da vida de Jesus. Entendi. Então ali pro ano... Você é direcionado a um aspecto. Exatamente. Então, por exemplo, assim, o ano passado, o que você... Ele como meu pastor, a ressurreição e a vida, não é? O marido, o noivo da igreja. Aí, a experiência dele como a água da vida, o pão da vida. Esse mergulhar em Cristo marcou minha vida, que é uma marca apostólica, né? Que é algo que só depois eu fui entender como aquilo era determinante, né, na minha vida. E eu fiquei com isso, né? Hoje eu continuo, treino pessoas nesse sentido, que é também um foco de vocês aqui, né? Sim, que exatamente. Que é o foco da igreja, né? E aquela experiência de batismo no Espírito Santo foi acompanhada desse selo, né? Que para mim se tornou um selo que eu não queria deixar mais. Até hoje eu continuo mergulhado em Jesus. Sempre quando eu começo pela vida de Cristo, né? Os fundamentos da vida de Cristo para mim são assim a base principal, né? Ele como apóstolo.